Pedindo a proteção de Deus, havendo quórum regimental, damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 24 de março de 2025. Informo os senhores presentes e a comunidade em geral que a sessão está acontecendo e sendo transmitida ao vivo pelo Facebook. Em discussão, a ata da sessão plenária ordinária do dia 17 de março de 2025. A palavra com os senhores vereadores. Não havendo manifestações, declaramos encerrada a discussão. Ata em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e vereadores contrários manifestem-se. Aprovado por unanimidade. A palavra com o senhor secretário para a leitura do expediente. Expediente da sessão plenária ordinária do dia 24 de março de 2025. Expediente do Poder Executivo. Projeto de Lei número 23, de 19 de março de 2025. Autoria: Poder Executivo. Assunto: autoriza a contratação temporária de excepcional de interesse público e da outras providência. Projeto de Lei número 24, de 19 de março de 2025. Autoria: Poder Executivo. Assunto: autoriza a contratação temporária de excepcional de interesse público e da outras providência. Projeto de Lei número 25, de 19 de março de 2025. Autoria: Poder Executivo. Assunto: dispõe sobre o Municipal de Cultura de Maçambará, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências. Expediente do Poder Legislativo. Indicação número 13/2025. Autoria: vereadora Cláudia Frige. Assunto: indica o Poder Executivo, secretaria competente, que seja construída uma capela velatória na localidade da Serrinha do Iguaraçá. Pedido de providência número 23/2025. Autoria: vereadora Cláudia Frige e vereador Benítez de Lima. Assunto: requer o Poder Executivo, secretaria competente, que seja realizada a manutenção da Estrada da Serra, Estrada da Areia, Estrada da Pedra. Pedido de providência número 24/2025. Autoria: vereadora Cláudia Frige. Assunto: requer do Poder Executivo e secretaria competente que seja feita reparos na quadra de esporte da Escola Marechal Rondon. Pedido de providência número 25/2025. Autoria: vereadora Rosane Melo. Assunto: requer o Poder Executivo, secretaria competente, que seja realizada a roçada no posto de saúde na localidade da Encruzilhada. Pedido de providência número 26/2025. Autoria: vereadora Rosane Melo. Assunto: requer do Poder Executivo e secretaria competente que seja realizada a reforma da churrasqueira da Escola Marechal Rondon, na localidade da Serrinha de Iguaraçá. Devolvo a palavra ao presidente. Declaro aberto o grande expediente. A folha de inscrição para o grande expediente encontra-se comigo. Solicito que os vereadores que desejam se manifestar, manifestem-se. Com a palavra o vereador Benítez, da bancada do PP. Tempo 5 minutos, senhor vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, aos colegas funcionários que nos assistem, a comunidade de Maçambará, quero cumprimentar a todos. Senhor presidente, eu como vereador, já no terceiro mandato em Maçambará, e funcionário público com mais de 18 anos de serviço, me deparei essa semana com uma situação que não gostaria de vir expor aqui. Eu, como funcionário público, cidadão de Maçambará e também pequeno produtor rural, pedi para que o secretário da Agricultura fizesse um bebedouro na minha propriedade, na propriedade do meu pai, que tem 78 anos e desde então, sempre morou nesse município. E ele me disse que não conseguia fazer o trabalho, está apertado de serviço, e me cedeu a retroescavadeira para mim fazer esse serviço na minha propriedade. Aonde tem uma lei número 1726, de 28 de dezembro de 2022, que ampara, está aqui, que ampara esse serviço, tá? Com a comunidade.
E então, eu fui surpreendido com a declaração do secretário da Agricultura, dizendo que o secretário Nelson ligou para ele, proibindo ele me emprestar a máquina. E se eu usasse a máquina, ia mandar a polícia lá na minha propriedade. Estava esperando a polícia, mas não foi. Porque eu sei o que é a lei, sei o que cumprir a lei. O secretário Nelson, ele não cumpre o papel dele de secretário porque as estradas do interior estão em péssimas condições. E aí ele não faz o papel na secretaria dele e se mete na secretaria dos outros. Faça seu trabalho. Se sobrar tempo, opine. Mas se, enquanto tiver uma porcaria que está o serviço nas estradas lá do interior, não venha opinar na secretaria dos outros. Tá? Porque aqui tem uma lei, e foi ele mesmo que criou essa lei. E ele mesmo agora se contradiz. Eu não estou pensando em eleição daqui a 4 anos. E deixei de fazer serviço para os vizinhos lá na encruzilhada por causa dessa declaração. Isso é uma pouca vergonha, senhor presidente. Nós tendo uma lei que o secretário mesmo cria e ele mesmo quer interpelar. Será que ele quer comandar na secretaria? Ele quer comandar em toda a prefeitura? Ele quer opinar em tudo que vai acontecer no município de Maçambará? Isso é uma pouca vergonha para o município de Maçambará. Se o nosso prefeito quiser realmente que o serviço ande, eu estava lá para prestar um serviço para a nossa comunidade. Se o prefeito realmente quer que ande, essas coisas têm que parar de acontecer. Ou trocar essa gente que não quer que o município ande. Não quer que as coisas aconteçam. Porque eu sou funcionário, eu sou vereador, sou morador da encruzilhada e também sou um pequeno produtor. E assim nós temos na lei. Fica o município autorizado a ceder os bens integrantes da patrulha agrícola municipal a pessoas físicas e jurídicas. Está aqui na lei, eu não estou inventando. E ele mesmo sabe disso. E queria o quê? Simplesmente atrapalhar. Quer atrapalhar o governo, não quer que as coisas andem. E é esse tipo de gente que nós queremos dentro de uma prefeitura? Eu, como funcionário de educação, e quando eu era secretário, eu mesmo, ele era vereador aqui nessa casa, eu emprestei o trator para ele fazer as terras dele, ali na propriedade dele, e para um vizinho na frente, perto do piquete da Dani ali. Eu emprestei. Emprestei também o trator, quando eu era secretário, para o vereador Arnaldo fazer o terreno dele e também fazer para um vizinho. Nós temos que tentar se ajudar para o município andar. Não é pensando em eleição, pensando em política, atrapalhando um e outro, que nós vamos fazer o município render, crescer, com essas picuinhas, com pensamento pequeno. Esse tipo de gente, nós temos que riscar de Maçambará. Só quer para bem próprio e quando tem oportunidade não faz. E aí quer enxergar defeito na secretaria dos outros. Então não adianta nós ter lei. Se nós não puder usar a lei, nós temos que pegar e rasgar esses papel aqui. Senhor presidente, eu sempre andei de acordo com a lei e sempre procurei ajudar o município de Maçambará. Quando eu era funcionário, e sou funcionário de educação até hoje, eu estava no período de recesso, e o senhor precisou, quando eu era secretário das obras, que eu carregasse o lixo de Maçambará. E eu carreguei sem problema nenhum, levava todos os dias para Itaqui e sem cobrar nada. Por quê? Porque eu sou munícipe, sou funcionário e quero ver meu município bem. E jamais eu vou denunciar alguma coisa para o serviço andar. Para as coisas funcionarem dentro do município. Muito obrigado, senhor presidente. Depois temos mais. Com a palavra, o vereador Marcos, da bancada do PL, pelo tempo de 5 minutos, senhor vereador. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas dessa casa, cumprimentar aqui também a assessora todas as assessoras das bancadas, também a assessora do PL, Deus possa abençoar a todos, agradecer a Deus pela oportunidade, cumprimentar aqui a população que nos ouve, aqui nessa tarde que está conosco, a diretora do Instituto Estadual do Benévolo, cumprimentar também aqui a secretária de Educação, representando aqui o secretário, a todos que nos ouvem também através das redes sociais, nosso cumprimento a todos. Sexta-feira para amanhã estivemos ali no condomínio Sol Nascente, conversando com alguns moradores e tranquilizando a eles, porque
Na quinta-feira, liguei para o presidente e também engenheiro da Hipertec, senhor Leonardo, conversamos, e ele disse que nessa semana, até metade da semana, dará início, reinício às obras ali da pavimentação que está parado. E também fiz uma indagação a ele a respeito das calçadas, que havia um comentário que apenas as 6 casas que ali estão prontas ficaria nisso, mas ele me garantiu que todas as 16 casas ali serão feitas calçadas. Constatei que ali há muitos bueiros, né, que ficaram abertos, um risco iminente de acidente com as crianças. Inclusive, conversei com uma moradora ali, ela me disse que o filho dela caiu dentro de uma boca de lobo daquelas e acabou deslocando a clavícula. Então, no momento que o trabalho foi parado, eu não sei de qual responsabilidade seria, se da empresa que estava prestando serviço ou se da prefeitura, mas deveria ter sido colocadas tampas, né, nos bueiros ali para que evitasse acidente, e ainda continuam abertas. Risco, né, se der uma chuva ali, cai alguém ali, ou até mesmo um animal, só Deus sabe onde vai parar. Então a gente pede para que seja providenciado, né, essa segurança ali, não tem nem demarcação ali, está um perigo, e não entendo também o porquê que foi autorizada a construção daquelas calçadas, naquela altura que fizeram ali, estive olhando o nível, poderia ser feito bem mais baixo, e tem casas ali que está difícil até dos moradores entrar, inclusive de a pé e de carro, então um problema. Vai chover bastante, vai alagar com toda certeza. Problemas que ali existem e a gente deixa aqui registrado. Eu estive ali conversando com os moradores e é preocupante a situação. Infelizmente, felizmente, melhor dizendo, foi deixado já licitada essa obra, mas a execução está muito mal feita. Não há uma fiscalização da parte da prefeitura, os engenheiros deveriam fiscalizar melhor ali o que está sendo construído. Eu deixo aqui, então, o povo ali tranquilizado também, porque as obras irão reiniciar no meio dessa semana, foi pago, né, a parcela que estava atrasada, receberam o valor, então vão recomeçar o término das obras ali no condomínio Sol Nascente. Tivemos também na sexta-feira, numa audiência no auditório da prefeitura, um pedido dos professores, pais e alunos a respeito do transporte escolar, que não deveria nem da gente estar falando nesse assunto aqui, porque quase todas as sessões isso é falado, e o problema é recorrente, não é só dentro do município, não é só em alguma localidade, inclusive nessa semana também, lá no Paço Goulart, segunda-feira, hoje, o ônibus não fez a sua linha, segunda passada já não havia feito, na sexta também não havia feito. Então, são problemas que seguem e quem perde é os alunos, quem perde é os pais, quem perde é os professores, e a gente pede para que o secretário tome uma providência a respeito dessas situações que estão acontecendo. A gente entende que esses 11 alunos que estão sem frequentar a escola, nesse período integral, precisam e muito estarem presentes na sala de aula, mas para isso eles precisam de um transporte escolar. E foi muito bem colocada ali a solicitação, né, da diretora, dos professores que ali estavam. A gente acompanhou a audiência, houve alguns momentos de um pouco de alteração ali da parte, né, do professor e do secretário. Na minha opinião, ficou feio, né, porque ali existiam muitos alunos e passaram uma imagem que desequilíbrio emocional, né, não podendo ser contrariado ou dentro de uma pressão, a pessoa quer se retirar e não conversar, não tendo capacidade de dialogar, e eu deixo aqui meu manifesto contrário a essa atitude, mas quero dizer que a gente pediu inclusão, né, desse projeto, da contratação de 2 motoristas, mas não passou nas comissões, e foi pedido então para que seja trazido, né, para esta casa, o quadro de motoristas que existem nas secretarias, para que então a gente venha analisar, né, vereador Arnaldo? E aí possa assim ser então levado à votação aqui por esta casa. 1 minuto para a conclusão, colega vereador. Obrigado, senhor presidente. Correu um vídeo hoje nas redes sociais a respeito da sujeira que estava ali no posto de saúde do Bororé, a respeito do grama ali, né, no pátio, também próximo ao ginásio, onde seria ali, ou tem a intenção de ser construída a academia, e eu estive ali pela manhã verificando a situação, mas quando cheguei ali, já estava ali o
o pessoal fazendo a limpeza, procedendo à roçada e também a varrida. Então, já está solucionado esse problema, e a gente pede para que a população, quando tiver esses problemas, cobrem, estejam presentes, liguem para os vereadores, coloquem nas redes sociais, porque também vocês são fiscais, né? Ajudam nós a contribuir para um município mais limpo, para uma cidade mais igualitária. Então, de momento é isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra o vereador Royce, da bancada do PSTB. Tempo 5 minutos, senhor vereador. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, também a comunidade que nos visita nessa oportunidade. Sejam todos bem-vindos. Aos ouvintes, pessoal que está assistindo através do Facebook, se sintam todos cumprimentados. Essa semana fui procurado por alguns moradores, especialmente de uma parte da rua Eduardo Nilson Bretos, que estão solicitando alguma documentação de imóvel que foi adquirido. E, para minha surpresa, ainda não tinha este conhecimento, que boa parte daquela rua ainda não está urbanizada. E a documentação não dá para sair em primeiro momento desse imóvel. Já estou atrás das melhores informações e espero que, provavelmente, a semana que vem, já estaremos entrando com um anteprojeto aqui nesta casa, pedindo a ampliação do perímetro urbano do nosso município, que seja levado até para o lado de lá da Camil, para o lado de lá da Agrofel, para que não venha sofrer alguns problemas nessa parte de documentação dos imóveis, sendo que ali próximo à casa da vereadora Laze, ali já é urbanizado, aquela parte onde pega o complexo ali, as casinhas. E na rua seguinte para frente já não é urbanizado. Então, provavelmente, já essa semana que vem, nós estaremos já com esse anteprojeto para trazer a apreciação dos colegas vereadores e que seja ampliado, então. Também está uma preocupação grande, colegas vereadores, em todas as obras tem os bônus e os ônus. Os bônus é que a estrada ficou maravilhosa, dos trilhos, próxima à residência do presidente desta casa. E em outras épocas, por causa do quebra-mola, a estrada era bem difícil ali, não tinha muito fluxo de veículos. E agora, com o asfalto, em boa parte daquela rua, e a colocação do resíduo do asfalto, os veículos começaram a usar mais a rua da Camil, que a gente chama, e os moradores já estão se queixando que os veículos estão cruzando em alta velocidade. E aí que vem o problema, colega vereador, sobre a urbanização. Todos nós sabemos que no perímetro rural, denominado rural, é proibido colocar quebra-molas. Então vejam a necessidade e a urgência de nós organizar, então, o aumento do perímetro urbano e que aquela população seja contemplada. E quando o pessoal sai de dentro da cidade, agora os caminhões estão cruzando bastante por ali também. Saindo rumo a Racamil, então a poeira vai começar a ficar forte. E principalmente ali crianças, moradores, ali tem bastante parentes, que é de um lado e do outro lado da rua, as crianças se visitam diariamente. Então tudo isso, há um perigo que nós devemos nos preocupar. Então, tem um problema para ser resolvido antes, para nós chegar até os quebra-mola, que tem que ser colocado de forma urgente, então, ali. Há a possibilidade de colocar de caráter emergencial, desde que seja bem sinalizado, acredito que possa. Colocando na justificativa isso. O que não pode daí é
a população ficar com um certo medo, ficar meio temerosa em relação a isso, porque aumentou, e muito, o fluxo. Eu mesmo, particularmente, essa semana usei umas 3 ou 4 vezes ali, que não era de costume usar aquela rua ali. Então, feliz pela arrumação, ficou ótimo, e a preocupação é essa. Como eu disse, os moradores de São Donato ali estão felizes com a estrada, que está uma fita, e preocupados com a terra e com a velocidade que os caminhões estão cruzando. E a gente tem visto as esbarradas dos veículos, pessoal, nas curvas. Então, foi feito o conserto das estradas, mas tem que ter a conscientização Só um minuto para concluir, presidente. A conscientização das pessoas que foi arrumado, mas não precisa virar uma pista de corrida. Há uma possibilidade de acidentes. Então, que a pessoa tenha o cuidado, e principalmente na frente das residências, onde não pode ser colocados quebra-molas, mas que as pessoas tenham o bom senso e de tirar o pé um pouquinho e saber também respeitar o próximo. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Arnaldo, da bancada do MDB. Tempo 5 minutos, senhor vereador. Boa tarde, senhor presidente desta casa, vereador Adão Pinheiro, colegas vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha pela página desta casa. E hoje a comunidade que se faz presente aqui na nossa Casa Legislativa, secretário de Obras, secretário Nelson, equipe da Educação está aí presente, Ana Janete e a Gabi estão aí de prontidão, José Bairros, Gamarra, Simone Ueira, Gamarra com sua esposa, enfim, Sérgio, sua esposa, a Maitê, veio o nome aqui, obrigado por estar aqui conosco, os demais funcionários desta casa. Senhor presidente, me inscrevi nesse espaço, os assuntos são muitos, e que bom, o governo, na medida do possível, está, não digo apagando o fogo, mas fazendo o que pode ser feito. No curto tempo de governo, estamos aí no 3º mês, e ficamos contentes quando somos cobrados. Aqui eu me refiro agora diretamente ao Bororé, por exemplo, a nosso companheiro, amigo, que postou o vídeo, o Ronaldo Santiago. E o trabalho é esse. Nós temos, as pessoas estão nas localidades, estão cobrando, e é um direito e tem que cobrar. É justo isso. E automaticamente a prefeitura foi lá e já deu a manutenção, já limpou, e é assim que funciona. A escola, falei com o secretário de Educação semana passada, falo com ele seguidamente, mas semana passada eu fui mais incisivo a ele, sobre a escola do Bororé, exclusivamente a manutenção daquela escola, estão na tratativa da documentação, mas eu frisei para ele o perigo que oferta àqueles alunos os vidros das salas de aula quebrados, pedi uma atenção especial a toda a escola, mas em especial aos vidros que estão quebrados. Estamos atentos e tentando organizar. E acredito na equipe que está aí fazendo o trabalho para que possa aí, urgentemente, sanear todos os problemas. Mas também não podemos ser da responsabilidade dessa Casa Legislativa de fiscalizar e analisar todos os projetos. O que eu quero dizer com isso? Entrou nessa casa mais 3 projetos na área da educação, né, colegas vereadores? Uma nutricionista está na comissão, 2 motoristas e um professor na área de matemática. Merendeira, merendeira. E professor de matemática, merendeira e motorista. E a comissão, no direito nosso de vereadores, de ter um compromisso com esta casa e também com o impacto, que já está em 51,21, está aqui o impacto que veio,
É claro que a educação é prioridade, sempre vai ser prioridade. Até esse dia, numa reunião, uma pessoa me perguntou: Arnaldo, qual é a secretaria que é a prioridade de vocês? Todas têm sua prioridade. Eu cobrei do secretário Nelson as estradas de São Donato e já elogiei, já agradeci aqui. Então, é assim, todas têm a sua necessidade, assim você faz o governo. Mas nós estamos pedindo, da educação, o quadro de profissionais de cada área e onde estão locados, para realmente ter comprovado a necessidade da contratação desse profissional. Porque esse é o nosso trabalho de legislar e fiscalizar. Para isso que nós somos eleitos. Então, soubemos da pressão que está sendo o transporte escolar, que alunos não estão vindo por problemas de transporte escolar. As informações que me chegam até mim, como líder do governo, que essa semana se organiza todo o transporte, vai ficar todas as linhas sendo supridas, os alunos virão um turno integral para a escola, tanto o secretário foi em viagem atrás de recurso, a equipe que está aí está trabalhando, empenhada, para que os ônibus e os motoristas seja alocado e redirecionado, se for preciso. Mas também friso aqui que esta casa tem a responsabilidade, depois de aprovar o projeto, de o projeto realmente ter a necessidade, e também não podemos brincar com esse aqui, que é o impacto do nosso município. O que eu quero dizer? Nós estamos já com 51% da folha em pagamentos de salário. Então, temos que ter esse cuidado. Fizemos o nosso trabalho aqui como vereador, legislar e fiscalizar. Mas para concluir, senhor presidente. Concedido. Então, soubemos da necessidade, sim, que tem, por exemplo, de motoristas para a educação, de matemática, de merendeira, mas não podemos escapar da nossa responsabilidade de fazer o nosso trabalho aqui, tanto na comissão, também na hora de votar nos projetos. Temos uma responsabilidade com os que já estão trabalhando e poder manter a sua folha em dia, o pagamento em dia, para todo o quadro de funcionários do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Fim do grande expediente da forma regimental. Faremos um intervalo de 1 minuto e em seguida voltaremos para a discussão das preposições. Reabrimos os trabalhos e passamos a chamada nominal para a verificação de quórum. Chamada nominal. Vereador Adão. Presente. Vereador Arnaldo. Presente. Vereadora Cláudia. Presente. Vereadora Rosane. Presente. Vereador João Antenor. Presente. Vereadora Lázia. Vereador Royce. Presente. Vereador Marcos. Presente. Eu, vereador Benítez, presente. Levou a palavra ao presidente. Havendo maioria absoluta dos vereadores, declaro aberta a ordem do dia. Projeto de lei número 18, de 7 de março de 2025. Autoria Poder Executivo. Assunto: altera a denominação da Praça 22 de Outubro e das outras providências. Solicito a leitura dos pareceres. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Processo de número 91/2025, de 14 de março de 2025. Tipo da matéria: projeto de lei de número 18, de 7 de março de 2025. Havendo 2 acompanhamentos ao meu voto, do parecer favorável à tramitação por 3 votos a 0. Sala das Comissões, em 24 de março de 2025, vereador Arnaldo Cuiva, relator. Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 18, de 07 de março de 2025. Havendo 2 acompanhamentos ao meu voto, dou parecer favorável à tramitação por 3 votos a 0. Sala das Comissões, em 24 de março de 2025, relatora, vereadora Cláudia Frige. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas. Processo 91/2025, 14 de 3 de 2025. Projeto de lei número 18, de 7 de março de 2025. Havendo 2 acompanhamentos a meu voto, dou parecer favorável à tramitação por 3 votos a 0. Sala das Comissões, em 24 de março de 2025. Vereador Benítez de Lima, relator. Em discussão, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra o vereador Arnaldo, da bancada do MDB. Projeto de lei de número 18, que esta casa pede alteração que denomina da Praça 22 de Outubro e da outras providências. Eu abro aqui um pouquinho fora de roteiro, senhor presidente. Se alguém sabe o que quer dizer a data 22 de outubro, o que é essa data 22 de outubro? Não. A data 22 de outubro foi o dia da votação no ginásio,
a votação do sim, que a comunidade foi no ginásio e votou sobre a emancipação. Nosso funcionário público, Venâncio, fez essa busca nesta data, e dia do plebiscito. Obrigado, senhor presidente. E me apresentou com provas, com documentos, que a data é 22 de outubro, por esse o motivo da praça 22 de outubro. Tá. Mas a bancada MDB, dando o devido reconhecimento ao Beiri Jovino Folleto, que veio para, na época, Itaqui, plantar uma lavoura de arroz aqui na Portal do Sol, atrás da subestação, sendo bem preciso, com a sua experiência política e o seu olhar para os pequenos municípios, enxergou em Maçambará a pujança que é a necessidade de um município, uma vila onde tinha tudo e automaticamente faltava tudo, em termos de governo, levantou a bandeira da emancipação, onde nesse momento inúmeros munícipes se somaram a ele. Foi formada uma comissão, a qual está na praça 22 de outubro. O nome dessa comissão está ali bem ao centro da praça, tem uma pedra ali, uma placa. E a bancada MDB, dando o devido reconhecimento ao seu Alberino Folleto, está pediu ao prefeito municipal, o Nego do Brasil, que mandasse essa Casa Legislativa o projeto trocando o nome, 22 de outubro, que é a data do plebiscito, para devidamente um reconhecimento à família Folleto, ao Beiri, para pôr a praça, automaticamente será chamada Praça Folleto. E esse projeto número 18 nada mais é do que a votação, a aprovação desse projeto. Está aqui na justificativa. Encaminho a Vossa Senhoria esse projeto de lei que denomina a Praça Central Albeiri Jovino Folleto para apreciação e aprovação. Trata-se de uma homenagem póstuma extremamente merecida e solicitada pela comunidade do município, que sugeriu a eternização de seu nome em homenagem ao líder da emancipação do nosso município e prefeito, Albeiri Jovino Folleto, natural de São João do Polege, no Rio Grande do Sul, casado com Ana Eronita Folleto, pai de 6 filhos, Helenita, Eleisa, Marilei, Elcio, Giovanni e Onei Folleto. Começou sua vida como arrozeiro e caminhoneiro. Instalou-se em Itaqui, em 1986, e em Maçambará, em 1990 e 1997, onde seguiu com a plantação de arroz. Maçambará ainda pertencia ao município de Itaqui. Sua trajetória de dedicação, trabalho e contribuição junto à sua família ao longo de muitos anos se destacou pela sua força de vontade, perseverança e compromisso. Albeiri Folleto, com sua capacidade de ouvir e dialogar com os cidadãos, foi fundamental para a construção de um município mais justo e próspero. Sua jornada na política começou com sua eleição como prefeito, cargo que exerceu de forma competente e responsável durante os anos de 1996 a 2024. Durante essas quase 3 décadas de administração, Albeiri Folleto tornou-se uma figura importante para o desenvolvimento de Maçambará. Ele sempre esteve atento às necessidades da população, buscando melhorias em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura, assistência social. No ano de 1997, dona Ana Folleto assumiu a Secretaria da Assistência Social para trabalhar juntamente com o senhor Albeiri e seus filhos, contribuindo para a necessidade do nosso município. Onde Elcio Folleto, hoje em memória, trabalhou no setor de compras pelo período de 2 anos. E Onei Folleto, concursado mecânico, trabalhou como secretário de obras de 1998 a 2024. Além disso, sua experiência de vida como agricultor e caminhoneiro lhe conferiu uma visão única das necessidades da classe trabalhadora e das dificuldades enfrentadas pelos cidadãos no campo da cidade. Como prefeito, ele soube transformar essa experiência prática em política pública eficazes que impactaram positivamente a vida de muitas pessoas. A homenagem é, portanto, uma forma de gratidão pela lembrança e dedicação de Albeiri Jovino Folleto ao longo de sua vida pública, reconhecendo suas
conquistas e a importância de seu trabalho para a história do município. Sua trajetória reflete o verdadeiro espírito de serviço à comunidade e o compromisso com o bem-estar de todos, tornando merecedor dessa justa honraria. Diante do exposto, encaminhamos aos nobres edis o presente projeto de lei, solicitando a compreensão de todos os senhores vereadores para aprovação, após o devido debate e apreciação por esta colenta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Maçambará, em 7 de março de 2025, José Mário dos Santos, Prefeito Municipal. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Também gostaria de comentar e fazer um retrocesso da vinda do senhor Alberi Jovino Folleto. Lembro que, nesses anos que ele chegou em Maçambará, eu trabalhava na Itapemasa, e ele realmente viu que tinha futuro a então Vila Maçambará, e transformou no município, e nós somos gratos. E eu tive a honra de receber o convite do Arnaldo, juntamente com a bancada do MDB, com a Cláudia, de propor ao Executivo Municipal, ao senhor prefeito, que mudasse o nome da nossa praça 22 de outubro, com uma homenagem póstuma, muito bem direcionada, porque se estamos hoje aqui nessa Casa Legislativa, e eu sempre sou grato àquilo que acontece na minha vida, foi em função de algumas pessoas, encabeçada pelo senhor Alberi Jovino Folleto e outras pessoas do município, que se eu for denominar, que fazia parte da comissão, vou esquecer, não vou lembrar de todos, que se organizaram e andaram, e eu jamais imaginaria que eu iria estar aqui hoje. Então, por isso, vereadores e a comunidade que se faz presente aqui, que eu tenho orgulho de estar votando hoje para que se homenageie, mesmo uma homenagem póstuma, ao grande Alberi, que governou por 8 anos o nosso município, e tão bem governou. Esse município passou tempos difíceis e tem testemunha aqui. Está aqui um mecânico que padeceu. Eu era do setor de compras, lá em 90 e poucos. Passamos alguns trabalhos para poder manter um transporte escolar, manter uma secretaria de obras, manter a infraestrutura. Temos um pedreiro aqui, concursado na época, que cada um, com a sua particularidade, ajudou, e a comunidade apoiando, e hoje nós temos um município pujante, aí, graças a essas pessoas no passado, que tiveram um olhar diferenciado. Nossa, eu particularmente nem pensava em política, então, muito bem, esse nome eu tenho certeza que os vereadores vão aprovar unânime. E a palavra ainda continua à disposição dos senhores vereadores. Não haver... Vereador João Antenor, com a palavra, da bancada do PSDB. Muito boa tarde, senhor presidente, pessoas que nos assistem às suas casas, que estão nos escutando, e essa comunidade que veio prestigiar aqui, os professores, e que Deus abençoe vocês. E como o vereador Adão, o presidente dessa casa, estava falando, as coisas, quando Deus está no controle, tudo acontece. E esse Maçambará, ele só tem a crescer mais, porque a população entendeu que nós devemos apoiar pessoas de boas ideias, pessoas de visões, pessoas que estão interessadas em andar o trabalho dentro de Maçambará, seja qual for o trabalho, mas pessoas que pegam, que assumem seus trabalhos e fazem com que eles trabalhem andam. Eu, na sexta-feira, cruzava ali na auditório da prefeitura e via ali os professores, o diretor da escola, aí interessado em ver o andamento dos ônibus para que os alunos, né, estavam perdendo aula, e aquilo ali eu acho muito importante, as pessoas em busca das necessidades dos munícipes de Maçambará, inclusive quando se trata de educação. E são das prioridades a saúde e a educação. E esse município, ele é um município que está sendo visto em vários lugares, porque dentro do município de Itaqui, quase todos os ônibus aonde que eu vou, quase
toda semana, Curuçu, são ônibus locados. E o município de Maçambará tem uma frota de ônibus, tudo do município. Então, isso por quê? Que teve alguém que se interessou com a ideia de Maçambará, e hoje se tem essa grande frota de ônibus, estão trabalhando para que a manutenção seja feita e comece mais ou menos a andar como se deve andar. E Adão e os vereadores que estão aqui, eu também me sinto tão feliz, e o meu voto favorável, já manifesto, que seja a homenagem ao Beri Jovino Folleto. E eu me lembro que quando foram para a participação, haveria as contra, em tudo que é lugar sempre vai ter os contra, que tem que ter as pessoas contra para te dizer, quando se tem pessoas todas a favor, tu não fica aquele teu trabalho sólido, mas quando se tem contrariedade, tu se sente mais fortalecido, e eu creio que contra a contrariedade, tu enxerga melhor, tu tem mais visão, tem mais força quando tem alguém que está ali se levantando contra, e sempre vai ter em tudo que é lugar. Mas ali se levantou, né? Se levantou aqui também nosso ex-vice-prefeito, também Ademar Charo, que contribuiu bastante financeiramente com o seu Beri Jovino Folleto. Eu participei de várias reuniões também, das comissões, e via que ele tinha um interesse também e colocava o seu dinheiro para que hoje nós todos merecemos de uma boa saúde, desfrutando de bons colégios, de bons professores. Nós devemos àquelas pessoas que Deus já recolheu, e meu voto, mais uma vez, é favorável, e eu tenho certeza que Maçambará foi bem servido com essas pessoas que Deus recolheu, deixaram um bom princípio aqui para Maçambará, que vai continuar crescendo, eu tenho certeza. Muito obrigado, senhor vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não havendo mais manifestação, declaramos encerrada a discussão. Projeto de lei número 18 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, e vereadores contrários manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 19, de 11 de março de 2025, autoria Poder Executivo, assunto, institui o Programa Municipal de Transporte Coletivo. Solicito a leitura dos pareceres. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Processo de número 92/2025, de 14 de março de 2025. Tipo da matéria, projeto de lei de número 19, de 11 de março de 2025. Havendo 2 acompanhamentos a meu voto, o parecer favorável à tramitação por 3 votos a 0. Sala das Comissões, em 24 de março de 2025, vereador Arnaldo Cuivino, relator. Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 19, de 11 de março de 2025. Havendo 2 acompanhamentos ao meu voto, dou parecer favorável à tramitação por 3 votos a 0. Sala das Comissões, em 24 de março de 2025, relatora, vereadora Cláudia Frige. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas. Projeto de lei número 19, de 11 de março de 2025. Havendo 2 acompanhamentos a meu voto, dou parecer favorável à tramitação por 3 votos a 0. Sala das Comissões, em 24 de março de 2025. Vereador Benítez de Lima, relator. Projeto de lei em discussão, e a palavra está à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Falar com o vereador Arnaldo, da bancada do MDB. Colegas vereadores, comunidade que se faz presente, que nos acompanha pela página desta casa, o projeto de lei do número 19, onde institui o Programa Municipal de Transporte Coletivo. Trocando em miúdos, é o transporte gratuito de Maçambará ao Polvinho. Com a aprovação do presente projeto de lei da administração municipal, fica autorizado a implantar programa de transporte coletivo, conforme a necessidade e a disponibilidade financeira e orçamentária do município. Salientamos que a definição, o itinerário, prevendo as rotas e horários disponíveis para a população, será regulamentada por decreto, após estudo de viabilidade. Diante do exposto, encaminhamos aos nobres edis o presente projeto de lei, solicitando a compreensão de todos os senhores vereadores para aprovação, após o devido debate e apreciação por essa colenda Casa Legislativa. Colegas vereadores,
comunidade em geral, vocês bem sabem, que esse transporte escolar já existia tempo do saudoso Aldérico Domingos Copati, tinha esse transporte escolar gratuito para a comunidade do Povinho, Maçambará, aonde o governo que posteriormente assumiu entendeu que não havia necessidade e tirou. Então, hoje, tornando-se lei, se aprovado for, o governo municipal ofertará aos nossos munícipes, Maçambará e Povinho, esse transporte gratuitamente, mais uma vez, essa comunidade que tanto precisa. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, governador Benício, da bancada do PP. Projeto de lei número 19, onde beneficia, né, a comunidade de Maçambará através do transporte gratuito, aonde nós já temos conhecimento que nos outros municípios também é feito essa gratuidade do serviço, mas através de empresas que trabalham no município. E sempre tem os passes livres. Então, diante disso, a gente discutindo junto com o procurador do município, não é? Eu salientei que já tem nos outros municípios, então concordaria, sim, com esse projeto, porque ele não é pioneiro aqui no município de Maçambará, e sim já vem exemplo de outros municípios. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Palavra, governador Royce, da bancada do PSTB. Senhor presidente, colegas vereadores, projeto de lei número 19. Há poucos dias veio um projeto até esta casa e eu tinha chamado ele que ele tinha colocado a carroça na frente dos bois. Era um projeto que precisava ser aprovado e antes disso tinha uma extinção de um cargo para esvaziar um pouco o impacto financeiro ficar melhor. Fico feliz por a atitude e essa iniciativa para beneficiar a comunidade do Povinho. E pelo que a gente já percebeu hoje, o transporte já está acontecendo. Hoje já fez a linha para o Povinho. O projeto está chegando nesta casa, nesse dia de hoje, sendo aprovado amanhã, seria sancionado pelo prefeito, e na quarta-feira seria legalizado. Esse projeto já andou em outras oportunidades, não este projeto, mas essa ideia. Essa ideia que beneficia e muito a comunidade do Povinho. E foi esbarrado num critério dessa 529 nessa estadual que ficava no meio do trajeto do Povinho. Embora o Povinho urbanizado, essa 529 que ficava causando esse problema legal. E no artigo 3º desse projeto, o transporte poderá ser fornecido de maneira gratuita ou cobrança de tarifa a ser fixada com base nos custos da operação. Acredito eu que o governo não vai conseguir ir muito longe com essa tarifa gratuita. Sabendo já que de um projeto que andou o ano passado e que foi rejeitado nesta casa, sobre a cobrança da tarifa da coleta de lixo. Não é nem que os prefeitos queiram, é a lei que vem exigindo, é o Tribunal de Contas que vem exigindo. Então, provavelmente, em seguida, já terá essa cobrança de tarifa que vai ser uma obrigação. Eu votaria tranquilamente nesse projeto, nesse dia de hoje, com uma ressalva. A possibilidade de um dia na semana esse mesmo transporte fosse ao Bororé. Também tinha essa possibilidade, então, encaixar uns horários e que o prefeito visse com bons olhos essa solicitação e, quem sabe, com o andar da carruagem,
O pessoal de São Donato também não vai se sentir que eles também mereçam que esse transporte vá até o São Donato? É bom que já vá se pensando nas cobranças futuras e que essas comunidades poderão também exigir que o transporte vá, nem que seja uma vez por semana, e já ficaria de bom tamanho para eles. Fica essa solicitação, e de maneira alguma, embora havendo algumas coisas em relação ao projeto, jamais votaria contra a qualquer benefício, melhoria para a população. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Também gostaria de me manifestar sobre o projeto de lei número 19 e agradecer ao prefeito municipal, a qual fiz um anteprojeto pedindo que voltasse aquele transporte que tinha anteriormente o governo, o PMDB novamente, retornando a qual o governo anterior tirou esse transporte da comunidade do Povinho, de beneficiar a comunidade do Povinho ali. E tenho certeza que no futuro se amplia, questionando o Bororé, São Donato, né, que tem pessoas que hoje não têm veículo para se até para um atendimento da saúde no centro do município aí. E tenho certeza, do jeito que o nosso executivo, do jeito que o prefeito municipal e a sua equipe olha para a comunidade, logo, logo será ampliado. E eu agradeço novamente porque em 2014 eu tive a satisfação de indicar ao saudoso ex-prefeito Aldério Copati naquele transporte da comunidade do Povinho ali, e eu fui atendido nesse governo novo. Então, obrigado, e obrigado aos colegas que estão dando o apoio total a esse projeto de lei número 19. E a palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não havendo mais manifestações, declaramos encerrada a discussão. Projeto de lei número 19 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e vereadores contrários manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 20, de 12 de março de 2025, autoria Poder Executivo, assunto, concede revisão geral anual aos subsídios do prefeito, vice-prefeito e vereadores do município de Massamaré e de outras providências. Solicita a leitura dos pareceres. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Processo de número 93/2025, de 14 de março de 2025. Tipo da matéria, projeto de lei de número 20, de 12 de março de 2025. Havendo 2 acompanhamentos a meu voto, parecer favorável à tramitação por 3 votos a 0. Sala das Comissões, em 24 de março de 2025, vereador Arnaldo Cuida, relator. Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 20, de 12 de março de 2025. Havendo 2 acompanhamentos ao meu voto, dou parecer favorável à tramitação por 3 votos a 0. Sala das Comissões, em 24 de março de 2025, vereadora Cláudia, relatora. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas. Projeto de lei número 20. Havendo 2 acompanhamentos a meu voto, parecer favorável à tramitação por 3 votos a 0. Sala das Comissões, em 24 de março de 2025. Vereador Benítez de Lima, relator. Em discussão, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Falar com o vereador Arnaldo, da bancada do MDB. Projeto de lei de número 20, de 12 de março de 2025, onde concede revisão geral anual aos subsídios de prefeito, vice-prefeito e vereadores do município de Massamaré e de outras providências. Artigo 1º. Fica revisados em 1,47% a partir de 1º de março de 2025 os subsídios de prefeito, vice-prefeito e vereadores do município de Massamaré, nos termos do inciso 10º, parte final do artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Municipal número 792/2027, sendo a correção aplicada em observância aos índices nacional de preços aos consumidor amplo, IPCA, apurado pelo IBGE no acumulado de
janeiro de 2025 a fevereiro de 2025. Só uma observância aqui, colegas vereadores e comunidade em geral, que o índice anual é de 5,06% do funcionário público. E o índice aqui referente, porque de fato começou-se em janeiro, nós não somos concursados, no caso de sim cargos eleitos, é 1,47, que é o referente ao mês de janeiro e fevereiro, apenas a correção nesse sentido, senhor presidente. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não havendo mais manifestações, declaramos encerrada a discussão. Projeto de lei número 20 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e vereadores contrários manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 22, de 14 de março de 2025, autoria Poder Executivo, assunto, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, solicita a leitura dos pareceres. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, processo de número 95/2025, de 14 de março de 2025. Tipo da matéria, projeto de lei de número 22, de 14 de março de 2025. Havendo 2 acompanhamentos a meu voto, o parecer favorável à tramitação por 3 votos a 0. Sala das Comissões, em 24 de março de 2025, o vereador Arnaldo Cunha, relator. Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 22, de 14 de março de 2025. Havendo 2 acompanhamentos ao meu voto, dou parecer favorável à tramitação por 3 votos a 0. Sala das Comissões, em 24 de março de 2025, vereadora Cláudia Fride, relator. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas. Projeto de lei número 22, de 14 de março de 2025. Havendo 2 acompanhamentos a meu voto, dou parecer favorável à tramitação por 3 votos a 0. Sala das Comissões, em 24 de março de 2025. Vereador Benito de Lima, relator. Vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Arnaldo, da bancada do MDB. Projeto de lei de número 22, onde autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.212.109,84, nas seguintes rúbricas orçamentárias. E aqui está, senhor presidente, todas as rúbricas, não vou ler que tem toda a justificação, mas está o desdobramento dos repasses feitos para os cofres públicos do nosso município, onde no artigo 2º diz: servirá de abertura a esse crédito adicional suplementar os valores de superávit financeiro no exercício anterior, na ordem de R$ 770 mil. E os demais é desdobrado sobre as verbas orçamentárias que vêm ao nosso governo municipal. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não havendo mais manifestações, declaramos encerrada a discussão. Projeto de lei número 22 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e vereadores contrários manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Fim da hora do dia, passamos às explicações pessoais. Os vereadores que gostariam de se manifestar, o tempo é 30 minutos, gostaria que se inscrevesse para que nós pudéssemos dividir o tempo. Vereador Royce. Vereador Royce, da bancada do PSTB, pelo tempo de 10 minutos. Retorno a essa tribuna, senhor presidente, e nessas explicações pessoais, um assunto que eu não gostaria de ter retornado novamente a essa tribuna, por mim já estava encerrado. Há poucos dias atrás fiz um comentário sobre
uma coordenadora de um departamento aqui nessa tribuna. E pelo que a gente percebeu, ela não gostou muito. E agora, há poucos dias, saiu uma reportagem da cassação de um vereador em Ijuí, por causa de um desacato que fez na época de eleição. E ela aproveitou a reportagem e fez um comentário nas redes sociais que se essa moda pega. Entendi isso como uma forma de intimidação para nós, vereadores. E essa reportagem, se caso a nobre não tenha conhecimento, não tem nada a ver com a forma em que os vereadores, ou o vereador se pronunciou em tribuna. Existe na lei, na Constituição, existe qualquer coisa que se refira à chamada imunidade parlamentar, é quando nós temos a liberdade da nossa expressão dentro de um respeito, dentro de uma legislatura, de nós poder usar a tribuna. É a forma que nós temos de fazer as cobranças junto aos secretários, é a forma que a população sabe que nós estamos trazendo ao conhecimento do Executivo as solicitações deles. E esta colocação, se porventura passou pela cabeça desta pessoa que esse vereador que foi cassado por uma coisa que não tem nada a ver, nem perto do que a gente se queixou aqui, ela está muito enganada. A pessoa tem que ser muito desprovida de inteligência para poder achar que algumas atitudes ou algumas postagens nas redes sociais vai calar a boca dos vereadores aqui. Isso jamais vai acontecer, e o que poderá acontecer é nós intensificar mais ainda a fiscalização dentro dessa secretaria. É o que poderá acontecer. Então, fica aqui mais uma vez o meu descontentamento. A cobrança foi feita não só por um vereador aqui nessa tribuna, então fica aí a minha indignação, mais uma vez, de um assunto que nós poderíamos estar tratando outras coisas mais pertinentes, tem coisas mais importantes para ser debatido. Há um questionamento enorme da população em relação aos transportes. As famílias ligam diariamente para nós ajudar na cobrança. E aí nós estar aqui retocando um assunto que já tinha passado já há algum tempo e que nós não gostaria de estar novamente tocando aqui. Inclusive, agora há poucos dias, o colega vereador Arnaldo fez o comentário que ele preferia que o transporte, em vez de sair em más condições, que ela preferiu ficar no pátio, até por questão de segurança. E eu concordei com o colega. E concordo. Só fiquei espantado quando uns pais me ligaram, dizendo que uma van que cabe a 17 lugares, vinha mais de 30 crianças dentro dessa van. Eu até solicitei que me passasse algumas fotos, alguns vídeos, e eles falaram que não tinham, que as crianças não tinham. E até é bom que esteja hoje aqui o pessoal da educação aqui, que se quiserem depois conversar comigo, e se eu tiver errado, eu terei a humildade de vir e pedir desculpa aqui na tribuna. Mas se isso foi verdade, eu digo que é inadmissível. E se os transportes foram entregues de forma precária, conforme está sendo usado em todas as redes e nas rádios, todos nós sabemos que logo após uma safra, e eu me refiro a um ano eletivo, que terminou no dia 21 de dezembro, não tem como ir parando o ônibus. É certo que tem que ir fazendo as manutenção para que as linhas continuem sendo feitas.
E a população está ansiada em relação a isso. Os pais ligam para a gente perguntando: eu arrumo meu filho para ir para o colégio ou não? Vai vir transporte ou não? E a gente não quer estar todos os dias na secretaria perguntando para os secretários: vai ir transporte? Espero então que isso, a gente já está sabendo desta reunião, dessa manifestação que a Escola Aníbal Benévolo fez junto ao Executivo. E eu achei por bem, da minha parte, não me fazer presente, porque poderia ser encarado como um lado político da história. E eu achei importante das crianças e dos professores tomarem essa atitude, terem a coragem de ir lá fazer essas reivindicações e ouvirem as pessoas que são aptas, o prefeito, os secretários e a equipe que trabalha junto com a Secretaria de Educação. Lá tinha as informações corretas. Questão de horas, tempo 6 minutos, 1 minuto para a conclusão. Diminuiu, 5 inscritos. Obrigado, presidente. Então, fica esse questionamento que, como os colegas já disseram, é toda segunda-feira o mesmo assunto. E parece que daí no meio da semana passa-se uma imagem que está tudo normal. E a população liga para nós dizendo que não está normal. E as crianças estão cobrando porque há esta preocupação de quando que vai ser recuperada essas aulas. Há um tempo, se as aulas normal foi até o dia 21 de dezembro, e essa recuperação, como que vai ser feita? Então, tem algumas perguntas que a população está fazendo e nós também ficamos com essa dúvida. Tive assistindo um pouco dos vídeos que está circulando em alguns grupos, de umas partes da reunião. Sempre fui contra qualquer coisa que seja radical. Qualquer coisa de radicalismo eu sempre fui contra. Mas há de se saber que o dever de um vai até onde começa o direito do outro e vice-versa. A escola está no direito de fazer as cobranças e exigir a resposta, e ter essa resposta. E eu acho que, pelo que eu entendi, eles saíram da manifestação sem uma resposta concreta. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Laziane, pelo tempo de 6 minutos, senhora vereadora. Senhor presidente, vereadores, colegas vereadores e demais colegas desta casa. E especialmente ao povo de Maçambará que nos acompanha. Retorno a esta tribuna, mais uma vez, motivada pela urgência de defender o bem público, os direitos da comunidade, sobretudo, a dignidade do serviço público municipal. Nas últimas semanas, venho denunciadamente as reiteradas tentativas do atual governo municipal de atribuir à gestão anterior, comandada pela ex-prefeita Adriane, do PSDB e do vice Décio de Davi, do PP, responsabilidades que cabem exclusivamente à administração atual. E agora, infelizmente, veio relatar um episódio inédito, lamentável, de profundamente desrespeitoso, que merece ser registrado nos anais desta Casa Legislativa. Refiro-me à reunião realizada recentemente no Salão dos Atos da Prefeitura, onde estavam presentes o atual prefeito, secretário da Educação, secretário adjunto, além de professores, pais e alunos do turno integral. Justamente aqueles que até o presente momento
seguem sem transporte escolar. Sobre a alegação da administração municipal de que os veículos estariam sucateados. Durante essa reunião, que deveria servir como espaço de escuta, diálogo e construção de soluções, o que se presenciou foi um comportamento indigno dos representantes do Poder Executivo. O senhor prefeito, ao invés de acolher as legítimas angústias da comunidade escolar, manifestou despreparo, impaciência e desrespeito com os professores presentes, chegando ao cúmulo de tentar abandonar a reunião, porque não queria ouvir as falas. O secretário de Educação, por sua vez, demonstrou absolutamente falta de postura institucional, sendo mal educado com os educadores, pais e demais participantes. Uma conduta intolerável, que ofende não apenas aqueles que estavam ali, mas toda a sociedade maçambarense, que jamais testemunhou em sua história tamanha insensibilidade e arrogância por parte da administração municipal. Não podemos, enquanto como poder legislativo, nos calar diante do desrespeito. É o papel desta casa defender os servidores públicos, especialmente os professores, que diariamente enfrentam desafios para manter a qualidade da educação em nosso município. Muitas vezes sem as mínimas condições de trabalho. É preciso lembrar que a frota escolar não foi entregue sucateada, como insiste a narrativa oficial. A gestão anterior deixou os ônibus em condições de uso, realizou manutenções rigorosas durante os recessos escolares. E mais do que isso, deixou recursos em caixa, justamente para a continuidade desses serviços. A responsabilidade pela ausência do transporte é, sim, da atual gestão. E se há problemas que se enfrentam com maturidade, com espírito público e não com grosserias e ofensa a quem dedica a sua vida à educação e dos nossos filhos. Reitero, os professores, motoristas, merendeiras, demais servidores foram deixados com seus salários em dias e reajustes que mereciam. A ex-prefeita Adriane governou com zelo e respeito. É inadmissível que agora se tente jogar sobre a sua administração o fardo da própria ineficiência atual. A população de Maçambará merece respeito, transporte digno, educação valorizada e, sobretudo, um governo que saiba escutar e dialogar. Quando um prefeito se recusa a ouvir uma professora, ele não está silenciando uma voz, está ignorando uma realidade de toda uma comunidade escolar. Fica aqui o meu repúdio e a minha solidariedade aos professores, pais e alunos. Seria isso, presidente. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Benites, da bancada do PP, pelo tempo de 6 minutos, senhor vereador. Senhor presidente, mais uma vez eu retorno a essa tribuna. Que bom, o secretário de obras está aí, vereador Nelson. Falei antes no grande expediente sobre a sua pessoa e da atitude mesquinha que o senhor teve com a minha pessoa e o secretário da Agricultura. E levando o vereador Royce sobre imunidade parlamentar, tem a lei. Os vereadores possuem imunidade material, sendo inviolável por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município, conforme o artigo 29
8º da Constituição Federal de 1988. Então, o que nós falar aqui está amparado. Nós não devemos menosprezar ninguém, muito menos falar as coisas que realmente não aconteceram. Mas aqui, a Constituição nos ampara em falar a verdade. Então, secretário Nelson, eu quero que o senhor escute na íntegra a sessão plenária, não vou repetir tudo aqui, e que não retiro nenhuma vírgula do que eu falei, tá? Sei que talvez o senhor tenha alguma mágoa comigo por causa das eleições, que o senhor não foi de vice do seu Décio, porque eu fui de umas pessoas que fui contra. Então, atitudes minhas que hoje eu comprovo que eu estava certo, porque atitudes dessas não é digno de um secretário. Então, eu peço para o senhor aqui, que essa pouca competência que o senhor tem no setor público, que use realmente com a sua secretaria, e deixe as outras secretarias de lado. Faça o seu trabalho. Esse é meu pedido como vereador, fiscalizador e funcionário público e munícipe de Maçambará. Eu nasci e me criei em Maçambará. Também quero parabenizar aqui o Pércio, que faz parte da Secretaria da Agricultura. E hoje ele me colocou que uma empresa procurou, senhor presidente, ele, para realizar aquele projeto que o senhor colocou aqui do abatedouro lá na antiga Escola São Donato. Então, está de parabéns pelo trabalho, pela dedicação, junto com a Secretaria da Agricultura. E essas pessoas que nós temos que valorizar, que estão querendo somar no nosso município, buscar recurso, buscar cada vez mais soluções para o nosso município. Eu estive na Secretaria de Educação junto com o vereador Adão e a vereadora Cláudia, e chegando lá me deparei que não tem nenhum projeto sobre transporte escolar na Secretaria de Educação, que a gestão passada não enviou nenhum projeto para nós arrecadar nenhum transporte para a Prefeitura de Maçambará. E vejo com preocupação, sim, a questão do transporte escolar de Maçambará. Eu sou funcionário da educação, já há 18 anos, e trabalho na educação. E sei dos problemas que dá com oficina, questão de ônibus quebrado. E isso, quando nós pegamos o carro andando, não é? Às vezes não está difícil de realizar uma manutenção adequada, mesmo quando nós for com uma máquina ou um caminhão para uma safra, ter que revisar no meio da lavoura. Então, foi pegado os transportes e foi seguido trabalhando. E aí estão arrumando na estrada. Também não tiro o mérito dos pais. Tem que cobrar, realmente. Nós pagamos imposto para isso. As pessoas estão aqui e as nossas crianças necessitam de uma boa educação, vereador Royce. Então, nós temos que cobrar. Lá no interior do município, os transportes o do Passo do Goulart deu problema na quarta e deu problema hoje. Tá? Então, foi problema de bateria, foi o que eu soube. Tá? Isso é fácil de realizar. Não é uma manutenção, só que não dá tempo do motorista ligar de lá, e o Gamarra sabe bem, que é funcionário público, não dá tempo de ir daqui lá, ao Passo do Goulart, os lugares mais distantes do município, solucionar um problema de bateria. Então, eu deixo aqui meu apelo à Secretaria de Educação, e nós estamos aqui para que seja aprovado o que for necessário para que, o quanto antes, coloque a frota de ônibus da Secretaria de Educação em dia. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Rosane, da bancada do PSDB. Pelo tempo de 6 minutos, vereadora Rosane. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários desta casa, o pessoal que nos visita, meu muito boa noite.
Venho aqui nessa tribuna hoje para falar sobre os meus pedidos de providência. Aqui que eu pedi para fazer a roçada do posto de saúde da Encruzilhada. Só que eu quero explicar bem que não é no posto mesmo, a roçada não é no pátio do posto, é na beira da estrada que está tomando conta o mato, está ficando sem visão. Muitas vezes chega a gente lá no posto, né, lá de casa mesmo, quando o posto já está fechado, a gente não enxerga, né? A gente vê quando chega o carro lá, a gente tem que ir mais um pouquinho para enxergar lá. É a roçada lá na beira da estrada, que eu pedi para a secretaria competente fazer isso para nós. Também o pedido de arrumar a churrasqueira da Escola Marechal Rondon, fazer o pedido para a secretaria competente dar uma olhada com carinho lá, porque o professor Evandro me passou que está bem estragada. E daí pedi para dar uma arrumada, consertá-la para nós. Estive falando com a secretária Janete e o prefeito José Mário, e eles me passaram a notícia boa, que é quarta-feira está chegando 2 ambulâncias. Tá? Uma vai ser destinada para a Encruzilhada, para atender as emergências, né? Porque quinta-feira passada aconteceu 2 emergências lá na Encruzilhada. Claro que não deixaram de ser socorrida, foi no carro, mas a mulher era bastante pesadinha, né? Foi bem difícil nós colocar ela naquele carro pequenininho, né? E daí tendo ambulância facilita mais. Porque a mulher foi bem mal, o seu Joaquim teve que ir junto, levar, né, com medicamento, tudo, mas graças a Deus hoje ela já está melhor. Quero dizer para vocês também que agradecer ao Chuchu, né, que pediu hoje água lá na serra para o seu Dorival, lá que me comunicou que o poço parece que está secando, ele falou que não conseguiam puxar água, e ele foi lá e daí ia até a residência da dona Rose, ali na Santa Marta. Também pedi para ele uma caixa d'água para o motorista, que o seu Facim me disse que tinha uma caixa d'água lá, que ele tinha ganhado a caixa d'água, e que a caixa d'água foi retirada, não sei para onde, nem quero saber para onde que foi a caixa d'água. Só que ele pediu encarecidamente uma caixa d'água e me mostrou que eles guardam a água para o outro dia de manhã num balde de 20 litros. Que ele tinha essa caixa e eu ergui a caixa, mas a caixa foi retirada de lá. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Cláudia Frige, da bancada do MDB. Tempo 6 minutos, senhora vereadora. Cumprimento o senhor presidente dessa casa, os demais colegas vereadores, as pessoas que nos visitam e as que nos assistem pelo Facebook. Meu muito boa noite. Quero agradecer primeiramente aqui ao secretário Chuchu, que está lá sem medir esforço, disponibilizando de um caminhão lá na Serrinha para assistir essas pessoas lá que estão sem água. Como a vereadora Rosane ali estava falando, o poço lá deu problema, ainda tem gente sem água, porque é impossível, numa tarde, solucionar o problema de quase 30 famílias. Mas agradecer ali o empenho dele, que faz dias que ele está indo naquele poço e verificando, primeiro era a bomba, depois que foram ver que era a falta de água mesmo. Agradecer também ao vereador Nelson, que eu fiz um pedido de uma casinha lá, uma parada de ônibus, e fui atendida, te agradeço aí, Nelson. E hoje também tinha feito, a semana passada, a arrumação de uma entrada de um cemitério lá próxima à divisa do município de Maçambará com Unistalda. E hoje já recebi a notícia que já foi arrumado, te agradeço aí também. E eu entrei com um pedido de providência das nossas estradas, né, Nelson? Também já está com bastante pedra e ainda tem trechos a ser roçado, que ali a gente tem um perigo ali de acidente naquelas curvas, porque estão muito fechadas. Foi roçado um pouco, mas ainda tem partes a ser roçadas. Agradeço também as roçadas que tu começou lá no Garrafão, que estava péssimo lá, né? Há anos não era roçado aquilo lá. O povo até me mandou mensagem agradecendo lá. E hoje também recebi uma notícia muito satisfatória do Executivo.
tive em visita ali com o prefeito José Mário, com a minha preocupação da estiagem lá no interior. Bastante produtores perderam plantas, perderam peixes, animais também estão sofrendo com a estiagem. E o prefeito José Mário me disse que conseguiu, com a viagem dele, 900 cestas básicas, que vai ser distribuído, acho que pela secretaria com a Vanessa, que vai ser distribuída essas cestas básicas para os pequenos produtores que tiveram prejuízo com essa estiagem. E mais 300 cestas básicas também do governo do Estado. 7 mil litros de diesel para ser distribuído também essa cesta básica. Então, a gente sabe que o Poder Executivo aí está fazendo de tudo para fazer essa máquina andar. Tem bastante dificuldade? Tem. A gente sabe, porque foi pego bastante coisas aí desajeitadas, mas soubemos do empenho do nosso prefeito em fazer um bom trabalho para nossos munícipes. Quanto ao transporte escolar, não é novidade que esses transportes estavam em péssimas condições. E a gente sabe da luta que eles vêm para colocar esses transportes a andar nessas estradas. A gente sabe, lá o do Rogério, que estavam falando aí, que está quebrado pela segunda vez, mas isso sempre houve em outras administrações. Eu moro a vida toda lá na Serrinha e sempre teve transportes quebrados. E agora não vai ser diferente. A gente recebeu uma frota bem desassistida. Eu sei que estão fazendo de tudo para que coloquem em dia e espero, confio nessa secretaria, que eu sei que eles vão fazer isso, porque a educação é uma prioridade. E, segundo me informaram, que vai ter uma reunião até essa semana, lá, acho que na quinta-feira, para ser levada uma solução. Lá na escola do Rondon, né, vai ter essa reunião, para ser levada uma solução a esses pais, que estão no direito mesmo de reclamar. Que eu também sou mãe de estudante e vou reclamar sempre por transporte, não é, Ana Janete? Mas é assim. Mas assim, eu sei que eles estão empenhados em dar o melhor transporte para os nossos alunos e sei que, em breve, isso seja realizado, né, Ana Janete? A gente espera soluções, porque nossos alunos não podem ficarem sem aula. Por hoje é isso, senhor presidente. Obrigada. Encerradas as explicações pessoais, passamos para a comunicação de bancada. Passa a palavra ao líder das bancadas. Líder da bancada do PP, Benítez de Lima, pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, hoje estive na Secretaria da Agricultura, onde foi colocado que está vindo as cestas básicas para os produtores rurais atingidos pela estiagem, onde nós estivemos na viagem em Porto Alegre, na Secretaria de Desenvolvimento Rural, onde o secretário Wilson Kovács me disse que ia disponibilizar para os municípios. Então, nós já estávamos esperando. E esse não é da assistência social, é da Secretaria da Agricultura. Essas 300 cestas básicas vão ser distribuídas para os pequenos produtores de Maçambará. Já a vereadora Rosane, sobre a caixa d'água, fui eu que doei quando secretário para a dona Vera Dias. Tá? Ao contrário de outras pessoas que, quando secretário, pegaram a caixa d'água da prefeitura, reformaram e levaram para sua residência. Esse a senhora sabe bem quem é, não preciso lhe dizer. Obrigado, senhor presidente. Mais alguma bancada vai ocupar? Bancada PSDB, vereadora Rosane Mello. Tempo 10 minutos entre a sua bancada. Volto a essa tribuna aqui para dizer, vereador Benítez, eu sei quem que reformou a caixa d'água e levou, mas ele não levou sem autorização. Ele tinha a autorização do prefeito, e quando tinha aquele Maçambará em Focos, que era aquela revolução por causa da caixa d'água. Mas nós nunca pegamos nada da prefeitura, nem para mim, nem sequer pedi semente para ele levava para mim, levava para os outros, porque dizia que eu era gente de casa, e ele não ia estar dando as coisas. Então, quer dizer assim, ó, que tu também tem que meio moderar tuas palavras. Eu não sabia quem tinha pegado a caixa d'água, não sabia.
O seu Faci me pediu para pedir uma caixa d'água e eu pedi. E por isso eu disse, não me interessa quem pegou, não me interessa quem retirou a caixa d'água. Eu fiz o pedido porque ele me pediu, um dia que eu fui lá que não tinha água, e eu levei um balde d'água para eles lá de casa, porque eles não tinham onde guardar água. E eu respeito todo mundo e exijo também que me respeite. Eu nunca faltei com respeito com ninguém. E, por sinal, eu estou vendo aqui a coisa bem para o lado político, né? E tu diz que tu não tem pretensão política. Então, o que tu fica só queimando as pessoas? Nelson, pelo amor de Deus, vê se tu arruma um trabalho e abandona esse, tá? Porque isso não é vida. As pessoas vivendo na boca de qualquer um dessa forma que as pessoas vivem. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito que o meu vice-presidente assuma os trabalhos e passe a reportar na tribuna. Assumo os trabalhos, passo a palavra ao vereador Adão Pinheiro, bancada MDB. 10 minutos, colega vereador. Dividimos entre os vereadores da bancada. Uma parte, presidente. Senhor presidente, que a partir de hoje fosse sorteado a questão a questão dos partidos. Ficar esperando para dar resposta é bonito. Ficar sortear a ordem dos partidos. Tá? Espero que seja na próxima sessão. Já pedi para a secretária colocar em prática na próxima sessão. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadora, a comunidade que nos assiste, saudação especial ao secretário de Obras, Nelson, ao Teima, ao meu vizinho, seu Sérgio, dona Mosa, aos colegas da casa, a minha mana, que é adjunta da Secretaria da Educação, essa secretaria tão comentada, justamente com a Gabi, e vocês sabem que trabalhar dá trabalho. Se trabalhavam 12 horas, dão mais um pulso, vamos trabalhar umas 16 horas por dia. Enfim, o mecânico Gamarra, aqui, sua esposa, que se encontra, o marido da colega vereadora Lázia ali, e a comunidade que nos assiste. E a discussão é saudável, quando você tem harmonia, a discussão administrativamente, eu acho que é muito bom, até para alertar o governo. E o governo tem que se espelhar na sessão da casa, porque aqui cada um dos colegas vereadores estão representando uma parcial da comunidade e tirar proveito das questões aqui colocadas. Eu ainda continuo confiante no nosso prefeito municipal, porque eu fiz campanha pedindo que a comunidade desse o voto, confiasse na votação, que nós ia fazer um bom governo, e é para isso que eu estou aqui e continuo ainda defendendo, até porque hoje nós votávamos um projeto e na mesma momento soubemos que o projeto não estava votado, mas já estava andando a administração, o ônibus já estava fazendo a linha. Então isso quer dizer que é um governo atuante que antes mesmo já está trabalhando. Eu vejo por esse lado. Então, cada um, os que passaram nessa casa aqui, cada um deixou a sua marca, fez. Eu olhava e lembrava, o ex-prefeito Hugo Bonorino lá, ampliou, e o Royce falava da ampliação urbana, do período do nosso município, deixou uma área lá na época que ele queria um parque industrial, depois trocou-se o prefeito, ele achou que não era um momento, que não tinha intenção, o município ampliou as áreas urbanas do município, que foi o saudoso ex-prefeito Copati, ampliou a área urbana dentro da sede do município, urbanizou a comunidade do Povinho e iniciou a urbanização da comunidade do Bororé. Eu vejo que hoje tem que se voltar àqueles projetos antigos, urbanizar. Eu estou na área rural, e eu prefiro pagar o imposto, mas fazer parte da área urbana do município. Ali o perímetro da rua ali é o último perímetro da urbanização do município, e eu moro na área rural. Gostaria de pagar o IPTU, até porque eu tenho mais condições de cobrar a administração.
para receber os benefícios. Falava com a Secretaria de Educação sobre o transporte segunda-feira, a promessa que segunda-feira, o transporte daquele turno integral da Escola do Estado Aníbal Benévolo, segunda volta, é uma notícia boa, vamos aguardar, e tranquilizar os pais que estão ansiosos por esse transporte. Então, é uma notícia boa da Secretaria da Educação. Eu tinha mais um assunto aqui, acho que perdi o foco, mas era isso que eu queria colocar. Continuo confiando no governo, faço parte do governo e espero que a casa, harmonicamente, discute seus projetos. Hoje andei na estrada São Donato, boa estrada, recebi reclamação da estrada Pedra e do Puitão, acho que estava ruim. Segundo informações, parece que entraram. Vai ser assim, aqui na nossa casa, a reclamação vai chegar até nós e nós vamos direcionar a quem tem a competência de fazer. Obrigado, senhor presidente. Devolvo os trabalhos ao vereador Adão Pinheiro e ocupo o restante do espaço do MDB. Passo o restante do tempo para o vereador Arnaldo, dos 10 minutos. Obrigado, senhor presidente dessa Casa Legislativa. E estou aqui na qualidade agora de vereador MDB, líder do governo e também presidente do MDB. E confesso que contente com o que hoje aqui está acontecendo. Porque, de fato, aqui é a casa do debate, aqui é o lugar onde todos os anseios da nossa comunidade vêm para cá. E essa comunidade nos elegeu para isso. E acredito eu que cada um faz a sua parte, mas jamais tapar o sol com a peneira. Eu sou líder do governo, sou presidente do MDB, sou o governo, mas também precisamos organizar a casa. O governo atual está fazendo as apostas em seus quadros de secretários e as coisas vão acontecendo ao natural. Mas o que mais dói? É um governo, o MDB, ganhar uma eleição sozinho, com prefeito e vice-prefeito MDB. E é isso que a comunidade queria, devolver aos nossos munícipes este governo. Tem alguém doído? Tem. Tem problemas? Também tem. Sempre vai ter problemas de governo, problemas de gestão. Nós temos que ser maduros o suficiente para resolver os problemas, encarar de frente cada problema e resolver. Às vezes é difícil, mas se consegue. Eu fiz aqui algumas anotações, por exemplo, alguns tópicos que a gente tem. A van tinha 17 lugares e levou 30 alunos, né? É isso? Mas foi feito. Tem a van, foi feito o transporte, foi resolvido o problema. Pior se não tivesse a linha, como às vezes não tem, por um problema ou outro, ou fosse com um carro sem condições. As vans que tem são novas. Levaram os alunos. Então, sempre vai haver um governo tentando resolver o problema, manda esse, é o que temos para fazer o transporte, e, por outro lado, sempre vai ter gente descontente, criticando. É o natural da sociedade. Estamos aqui para isso, temos que ser maduros o suficiente para resolver e aceitar as críticas. Agora, tem coisas boas também. Claro que tem. Tem uma comunidade sofrida com tanto tempo esperando uma água, e foi colocada água, até parece que ontem, vereador Adão, foi feita uma confraternização, ou ontem à noite, sábado. Aquela comunidade faceira, contente, com aquela água lá que era um sonho, e bastou-se um canetaço, foi resolvido o problema. Está toda aquela comunidade lá faceira, contente, com água, cada um com sua água nas suas residências. Foi colocado o resíduo de asfalto. Eu lembro aqui, no governo anterior, quantas vezes eu mesmo pedi para pegar o resíduo de asfalto, pedir ao DENIT o resíduo, para colocar nos pontos mais críticos e principais. E hoje está acontecendo. O secretário Nelson, lá no Padão, que é um problema
Que São Donato lá tanto sofreu com aqueles quebra-mola lá. E agora foi o secretário lá, foi o prefeito, foi a equipe lá, resolveu, cascalhou, rolou, agora vai colocar o pó do asfalto, vai tirar o pó da fazenda que é ao lado da estrada, que é um corredor, um cruzador, e as coisas vão acontecendo, tem coisas boas que estão acontecendo. Até vou pedir, secretário, se houver condições, colocar ali no mato, em frente à Assembleia, ali, aquela comunidade ali, pó do asfalto, acredito que se tiver, é bom você pensar nisso. Foi colocado o pó de asfalto ali, colega vereador, presidente dessa casa, no seu bairro ali, aquela comunidade da Faceira. Agora tem problema, que diz o vereador Roy, estão andando em alta velocidade. Sempre vai ter problema. Agora, em andar em alta velocidade, vai da educação de cada usuário. Isso é particular de cada um. Se eu não tenho uma educação de cruzar em frente às residências devagar, cruzar ligeiro, o problema já não é da administração. A administração está ofertando melhorias. Agora, se o que ali conduz, anda ali, está andando ligeiro, o que nós vamos fazer? Né? Pôr quebra-mola? Vamos pôr quebra-mola. Mas se a pessoa não quer respeitar, não vai respeitar. Então, tem pontos positivos. Tem estradas sendo patruladas, São Donato, por exemplo, cobrei, hoje a gente agradece. Coloquei também a estação das pontes do Bororé, senhor secretário. Tirei foto, lhe mandei. Oferecendo risco principalmente aos usuários que transitam lá de moto, por exemplo. Foi lá no outro dia, soldou, organizou. Então, esta casa é para isso. Se não houver o debate e não vir as críticas, muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo. E as críticas que vêm, nós temos que consertar, levantar a cabeça, resolver o problema e tocar a vida em frente. Assim é o governo. Estamos entrando... Aqui não estou apenas defendendo por ser líder, mas as coisas sempre teve críticas. Que já teve debates fortes, firmes, mas a gente conseguiu, graças a Deus, levar todos eles, resolver os problemas. Um minuto para a conclusão, senhor. E quem ganha com tudo isso é o munícipe, é você, o usuário, o munícipe paga seus impostos, paga o nosso salário que aqui estamos, né, para fazer as coisas andar. Como disse, o Poder Executivo apostou numa administração em secretários em nomes para fazer um bom trabalho. Se porventura os problemas tornar-se corriqueiros, cabe ao governo também, se for necessário, trocar os secretários. Isso é a coisa mais normal que pode ocorrer numa administração. Mas tu tem que tentar, tu tem que oportunizar a pessoa ao apresentar o seu trabalho. E se acaso, porventura, não der certo, não houver solução, aí se procura um outro nome. Mas, no momento, as coisas estão sendo tentadas e resolvidas. Transporte escolar, segundo informações, acredito que se concretiza isso, semana que vem está toda ela normalizada. E eu recebo ligações de munícipes, companheiros, amigos, que precisam, estão pedindo, os filhos estão em casa, mas eu tenho certeza que tanto o governo como esta casa estão tentando organizar, o governo mandando para cá, e essa casa legislando, fiscalizando, olhando o projeto, pedindo que os projetos sejam devidamente organizados para que possamos aprovar e também não comprometer a folha de pagamento dos que já são funcionários, que não podemos atrasar folha ou coisa parecida dessa natureza. Então, o governo é assim. Uma sessão hoje calorosa, discutida, mas estamos aqui para isso. Obrigado, senhor presidente. E nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a sessão plenária ordinária dia 24 de março de 2025. Uma boa noite a todos.